retomou e acho que foi importante que depois que fez o gol, controlou a partida. Não ficou assim, fiz o gol e agora o que eu faço? Não, conseguiu manter um pouco mais a bola no campo de ataque, mesmo com as saídas de bola do Fábio mais longas, mas segurava a bola ali, não deixou o Cuiabá criar oportunidades dentro da sua área, então acho que teve mais maturidade o Fluminense para conseguir manter esse resultado. Galera, antes de ir pro vídeo, eu quero falar pra vocês aqui da loja Inside Food Story. Aqui você consegue as melhores camisas aí, a camisa do time do seu coração e pelos melhores preços do mercado. E você pode ver aqui que tem frete grátis para todo o Brasil. Na hora de fazer a compra aqui, você consegue até mesmo personalizar aqui, ó. Você consegue colocar seu número aí e o seu nome. Você pode colocar aí, ó, qualquer nome aí que você quiser. E também aqui o seu número, ó. E na hora de finalizar o pedido, se você quiser, você pode vir aqui e utilizar o cupom Futebol de Primeira. E ao aplicar o cupom aqui, você vai estar ganhando 5% de descontos. Então, se você quiser a camisa do time do seu coração, pelo melhor preço do mercado, o link tá aqui no comentário fixado. Grande Jader, muito obrigado, boa noite para vocês. Está no ar a segunda edição do Troca de Passes deste domingo. A nossa hashtag já está aí na tela para você, hashtag Troca de Passes. Queremos ouvi-los, vamos falar muito sobre a rodada, a estreia de Thiago Silva. Thiago Silva levando já o Fluminense a primeira vitória, né? Depois de bastante tempo. Eram 10 jogos, não contando o Campeonato Brasileiro, contando todas as competições, eram 10 jogos sem vencer. Desde 29 de maio, quando o Fluminense ganhou do Alianza Lima, o Fluminense não conseguia vencer e hoje levou 3 pontos para casa e de quebra saiu depois de bastante tempo da lanterna do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre isso. Tem novidade também no G4, porque o Fortaleza venceu o Atlético Goianiense e entrou no G4 do Campeonato Brasileiro. Tudo isso será assunto por aqui. Estou com Carlos Eduardo Mansur, com Martim Fernandes e vamos começar a falar sobre tudo isso. Essa estreia do Thiago Silva, para começar, Mansur, foi no nível Thiago Silva, né? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Martim. Boa noite a todo mundo que assiste o Troca. Assim, ele ganhou boa parte, ou quase todos os duelos. Se você pegar, ele teve um lance, momento de indecisão dele com o Fábio no primeiro tempo, numa bola esticada. A sensação que ele imaginou que o Fábio fosse na bola, deu uma desacelerada, depois precisou acelerar atrás do atacante, mas os duelos, a maioria, ou praticamente todos, ele ganhou, confirmando um pouco a expectativa de que ele vai ter um nível de rendimento dentro do cenário brasileiro bastante alto. Com relação ao Fluminense, é mais a celebração por parte do torcedor do resultado. Tem alguns pontos que você enxerga que o time teve alguma melhora, por exemplo, a maneira de se defender, especialmente após o Mano desfazer uma opção inicial do jogo que não funcionou, que foi o Ganso iniciar pelo lado direito, fazendo essa recomposição, que causava alguns problemas importantes ali no time. Depois dessa correção, o Fluminense estabilizou defensivamente. Agora, em termos de criação, até o Fluminense fazer o gol, a gente olhava o jogo, era um jogo bem pobre dos dois lados, né? A vitória é importante. A questão é, para fazer o que o Fluminense precisa fazer para evitar o rebaixamento, se a gente considerar 45 pontos, é uma campanha que, projetada para um campeonato inteiro, seria uma campanha de um time que termina com seus 63, 64 pontos, aí tem muito caminho ainda para o Fluminense melhorar. Para hoje foi fundamental voltar a vencer, depois de não vencer desde o jogo com o Vasco em abril, né? Agora, para que você tenha uma perspectiva mais sólida de que o Fluminense vai fazer aquilo que ele precisa, que é uma caminhada bastante longa, que é subir uma montanha bem íngreme, precisa melhorar. São 6 pontos de desvantagem para o Cuiabá, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Não é uma tarefa fácil, né, Martim? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, Felipe. Boa noite, Mansur. Boa noite a todos. Não é uma tarefa fácil e, mais uma vez, quem resgatou o Fluminense foi um garoto, né? Foi o Cauã Elias, que já tinha feito contra o Criciúma, depois daquele jogo, tinha dado declarações de coloca a rapaziada para jogar, coloca a molecada para jogar, que a gente acelera, vai para cima e tal. E o Arias, né, que voltou, depois de ter ficado fora durante a Copa América, essa bizarrice do calendário do futebol brasileiro, a presença dele fez toda a diferença hoje. É isso, vamos falar mais sobre esse jogo do Fluminense. Assim que a nossa equipe estiver pronta aqui, né, a equipe da transmissão do jogo, a gente vai conversar mais com eles sobre essa vitória do Fluminense. Deixa eu mostrar para vocês então a classificação, como é que ficou. Eu falei sobre mudança no G4, mudança também no Z4 e vocês vão acompanhar aí isso na sua tela agora, ó. O Fortaleza invadiu o G4, né? Que campanha do Fortaleza nas últimas rodadas. Uma ascensão meteórica, o Fortaleza já é o 4º colocado e tem um jogo a menos em relação, por exemplo, ao Palmeiras e o Botafogo, ao Flamengo não. Foi uma rodada que os 3 primeiros colocados ganharam,
mas os 3 que vinham logo atrás perderam. E aí o Fortaleza, como venceu o jogo dele, ultrapassou. Ganhou 3 posições. Então o Fortaleza, se fizer os 3 pontos nesse jogo que está devendo, né, ele pode chegar a 35, né, e encostar no Palmeiras, por exemplo. Fortaleza ganhou 6 dos últimos 7 jogos do campeonato. Impressionante a campanha de Vojvoda. E vocês estão vendo aqui também no Z4 que o Corinthians deixou a zona do rebaixamento depois da vitória de hoje. O Fluminense saiu da última colocação, agora é o penúltimo, tem os mesmos 11 pontos do Atlético Goianiense, mas nos critérios de desempate, o Fluminense ultrapassa o Atlético. Na verdade, é no saldo de gols. O Fluminense tem menos 11, o Atlético Goianiense menos 13. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar então com os nossos comentaristas que transmitiram, junto com Jader Rocha, essa vitória do time do Fluminense. Renata Mendonça, Grafite já estão aqui prontinhos para falar sobre a estreia de Thiago Silva. Tudo bem, Renata? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Tudo bem, Diniz? Boa noite para você, para o Carlos Eduardo Mansur, Martim Fernandes, meu amigo Grafa. Pois é, no dia do aniversário do Fluminense, 122 anos, comemorou com uma vitória importantíssima diante de um Cuiabá que tá com dificuldade de vencer em casa. Então o Fluminense foi lá e aproveitou essa oportunidade. Na estreia do Thiago Silva, a gente falou sobre isso na transmissão, quanto que o Thiago Silva trouxe uma segurança defensiva que o Fluminense não tinha, né? Primeiro jogo sem sofrer gols. E o Thiago Santos também melhorou bastante o seu desempenho ao lado do Thiago Silva. O time que teve a volta do Arias, por quem o time também clamava, porque nos últimos 9 jogos sem o Arias foram só 3 gols marcados. E no começo, muita confusão, né, Diniz, nessa organização, tanto defensiva quanto ofensiva do Fluminense. O Arias fez só 1 ou 2 treinos, nem sei se ontem treinou, mas ele voltou, se apresentou só na sexta-feira, então teve pouco tempo ali. E estava numa dificuldade o Fluminense para entender qual que ia ser o posicionamento do Arias, se ia ser mais pelo meio, mais aberto pela esquerda. Depois ele passou a jogar pela direita. Um problema também, como o Mansur citou, do Ganso fazendo a recomposição ali pela direita. Deu um tilt ali e o Cuiabá percebeu isso, criou algumas oportunidades por ali. E essa, para mim, foi a grande chance do Cuiabá no jogo, né? O Pita sempre sendo acionado nesses lançamentos, mas você vê como o Thiago Silva chegou na hora certa para bloquear e depois... Foi o lance que eu citei, que ele teve uma pequena indecisão com o Fábio, dá uma desacelerada e depois ele corrige. Na verdade, para mim, pareceu muito bola do Fábio, né? Então, a bola era muito ele do também Fábio. O ajudou. Thiago não saiu, foi, refugou. Ele saiu, aí ele foi, conseguiu encostar na bola. Quando o Fábio acelera e ele retoma a corrida. É isso. E acho que no segundo tempo o Cuiabá volta melhor, ele pressiona muito a saída de bola do Fluminense, mas não se aproveita desse momento. E aí é quando entra o Cauã Elias e o Fluminense muito bem com o Ganso, as articulações do Ganso. O Ganso tinha dado 3 passes básicos, assim, sabe? Tipo, entregou gols para os seus companheiros que não aproveitaram, e aí depois ele fez esse lance na jogada do Arias, que ele deu o corta-luz, e aí o Cauã Elias apareceu para fazer o gol. Vitória importantíssima, né, Grafa do Flu? Tudo bem, Grafa? Boa noite. Boa noite, Felipe, Rê, Mansur, Martim, amigas e amigos do Troca. Realmente foi um jogo importante para o Fluminense, retomada, né, do caminho das vitórias no dia do aniversário. Nesse momento, fazer um bom jogo, ter boa performance não é o necessário é vencer. E acho que o Mano organizou a equipe para isso, né? Acho que destacando assim, acho que é o primeiro jogo que o Fábio não é um dos destaques, né, do Fluminense. Ele trabalhou pouco nesse jogo, até porque o Thiago Silva fez um grande jogo, ajudou o Thiago Santos a fazer um grande jogo também. Para mim, os 2 melhores jogadores do Fluminense em campo. E o Arias, quando ele conseguiu, né, ter um pouco mais de liberdade, não ficar só em cima da linha aqui no lado esquerdo, do lado direito, conseguiu uma boa troca de passes ali pelo lado direito, junto do Ganso, e o cruzamento... Ele fez o cruzamento, ele faz a troca de passes ali com o Samuel Xavier e faz o cruzamento para o Cauã Elias marcar, né? Acho que para mim o Ganso, né, Thiago Silva, Thiago Santos, o próprio Cauã, que entrou no primeiro toque dele, ele marcou o gol, deram ao Fluminense uma vitória que é importante para a retomada. Não é o melhor Fluminense que nós vimos no ano passado ainda, mas é o Fluminense que volta a vencer. E eu estava vendo a zona de rebaixamento ali, o pessoal já tem que começar a se preocupar, porque o Vasco já saiu, começou uma reação. O Corinthians já teve uma reação. Grêmio ganhou hoje, Fluminense ganhou hoje. Então, times como Cuiabá, Atlético Goianiense, essas equipes que não têm,
que estão na Série A, mas que brigam muito para permanecer, que eles brigam mais para permanecer na Série A, começa a ter um pouco mais de dificuldade no segundo turno. E o Cuiabá, a dificuldade que tem de jogar em casa, quando tem que propor o jogo, tem muita dificuldade e hoje não conseguiu vencer a defesa do Fluminense. Do ponto de vista ainda do Fluminense, né? Claro que é pouco tempo de trabalho do Mano Menezes, mas vocês já perceberam alguma melhora em relação ao que vinha sendo feito antes, do ponto de vista da organização? Então, eu achei que no começo do primeiro tempo hoje estava um pouco bagunçado. Acho que esse retorno do Arias, o pouco tempo de trabalho com ele, de treinamento com ele, entender o posicionamento dele com bola, sem bola, isso ficou um pouco atrapalhado no primeiro tempo. O Marquinhos na esquerda, o Arias na direita, primeiro, ainda com 20 minutos eles trocaram de lado ainda, está um pouco ainda... Eu acho que o Mano deve ainda usar muito ainda do que resta ainda do estilo do Fernando Diniz e aos poucos ele vai colocando a filosofia dele, né, Rê? Exatamente. Agora, eu acho que o ponto positivo, assim, o time, ele constrói com menos gente, né? Tenta ser mais vertical, acho que ainda não está automatizado esses movimentos, assim, de buscar passes mais verticais, mas acho que o Thiago Silva vai ser importantíssimo nisso, nessa saída de bola. E hoje ele conseguiu, em alguns momentos que o Pita ia lá pressionar, ele conseguia sair dessa pressão e dar um passe. O Ganso é um cara que está jogando muito, acho que é o diferencial. Acho que o Ganso foi o que menos oscilou, né, dentro dos jogadores dos últimos anos do Fluminense. E eu acho que essa segurança defensiva é importante, né? E nos momentos que, assim, você tá melhor no jogo, você conseguiu fazer o gol, você também, nesse momento de falta de confiança do Fluminense, você precisa respirar e fazer com que o time consiga segurar um resultado e ter calma. Acho que, Diniz, teve um momento ali do jogo que foi que o Daverson caiu. Naquele momento, o Cuiabá estava um pouquinho melhor, né? Tava pressionando muito a saída de bola do Fluminense. E aí o Daverson vai e usa da sua malandragem. Momento ator ali, né, do Daverson. Para a sua atuação. Ator, por sinal. E o Ganso ficou revoltado. Aí naquilo eu fiquei assim, será que vai desestabilizar? Porque eu acho que num momento em que um time você está tão sem confiança e tal, você vê um jogador assim, que começa a fazer uma cera e etc, te tira do sério, de repente você consegue um cartão, uma expulsão para o time adversário, é péssimo. Mas não, o Fluminense não se desestabilizou, deixou o Daverson lá fazer sua atuação e depois retomou. E acho que foi importante que depois que fez o gol, controlou a partida. Não ficou assim, fiz o gol e agora o que eu faço? Não, conseguiu manter um pouco mais a bola no campo de ataque, mesmo com as saídas de bola do Fábio mais longas, mas segurava a bola ali, não deixou o Cuiabá criar oportunidades dentro da sua área. Então, acho que teve mais maturidade o Fluminense para conseguir manter esse resultado. Felipe Brasil, aqui na nossa hashtag Troca de Passes, faz uma observação aqui dele, ó. Fluminense em 16 jogos sem Thiago Silva. Sofreu gol em todos os jogos. Fluminense em um jogo com o Thiago Silva. Nenhum gol sofrido. Algo melhorou. Deixa eu agradecer aqui, Grafa, Renata, obrigado, meus amigos. Valeu, Bom descanso para vocês. Boa noite. A gente vai continuar falando sobre esse Fluminense, com o Martim e com o Mansur, porque do ponto de vista do jogo em si, né, foi bastante pobre, né? Tanto do Fluminense quanto do Cuiabá. Claro que a tendência é melhorar a partir do momento que você tem André de volta, você tem Arias de volta, chegada do Thiago Silva, porque individualmente são caras capazes de fazer o Fluminense um time melhor. Agora, tenho dúvidas em relação a alguns pontos. Por exemplo, a Renata citou muito bem ali que o Fluminense quebra muitas bolas agora, né? E o Cano não consegue sustentar, né? Ele não tem o tipo físico, não tem as características que fazem... Ele não conseguiu fazer mais. Conseguiu fazer mais. Para um jogo desse tipo, é difícil você ter o Cano na frente, né, Mansur? Porque dificilmente ele vai ganhar. Quando consegue, o time todo tá vários metros mais para trás do que costumava estar. Eu acho que não é só a questão do estilo do Cano. O momento dele não é bom. Assim, para começar... Há muitos motivos para... Durante muito tempo houve uma séria contestação, uma séria dúvida em relação à questão física do Cano, né? Ele próprio chegou a afirmar, muita gente do clube chegou a afirmar, ele jogou muito tempo com dores, aparentemente se sacrificando pelo momento do time. E aí você olha hoje para o Cano, não é o mesmo jogador da temporada passada. Então eu acho que o jogo também deixa algumas questões para o Mano pensar em relação ao futuro, assim.
Eu acho que não é você chegar e descartar o Cano do processo. Não, ele pode ajudar demais. Mas talvez ele possa passar a ajudar por um tempo, por menos minutos a cada jogo. Porque, aparentemente, você tem um jogador pedindo passagem. O Alexander vive um momento de entradas que também tem melhorado o time. O Martinelli não tem conseguido jogar tão bem. Né? Não é um momento bom dele também. O Alexander teve questões disciplinares há um tempo, retomou, aparentemente agora quando vem entrando, vem tendo um rendimento melhor. Diante da urgência, não dá para esperar muito para algumas decisões. O Fluminense precisa de resultado jogo após jogo. Vai ter agora um jogo dificílimo, terrivelmente difícil contra o Palmeiras. O Maracanã, embora jogando em casa, ele não será favorito. Então, você olha hoje para o Fluminense e com a volta chega o Thiago, volta o Arias. Você olha para o time que está no papel, é difícil você ver ali um time rebaixado, né? Muito difícil. Agora, quando você olha o tamanho da missão e o caminho que é uma mudança radical de perfil e de forma de jogar, a necessidade de aproveitamento altíssima para você atingir a pontuação. Um aproveitamento que poucos times conseguem em cada campeonato. Você, a partir de agora, ter 55%, 56% dos pontos conquistados daqui até o final. Você pega em cada tabela do brasileiro, você vai ver os 5, 6 primeiros só fazem isso. Então, uma guinada drástica de campanha. Fora o desempenho, né, Mansur? Que não tá legal, então, né? Uma mudança de estilo de jogo que... Se a mudança de Diniz para Mano acontecesse no início da temporada, a gente a essa altura estava falando, tem que ter paciência, é um processo, só que não tem tempo, existe uma urgência. E é contra essa urgência que o Fluminense joga. O Fluminense tem qualidade técnica para evitar o rebaixamento, mas tem muitos fatores que tornam essa caminhada mais difícil, tornam essa montanha muito íngreme. Sabe o que é curioso? Eu estava olhando a escalação do jogo contra o Vasco, que foi a última vitória do Fluminense, e tirando a linha de 4 de trás, que mudou... Última no Brasileirão, né, mano? Última vitória no Campeonato Brasileiro. Tinha Felipe Melo, tinha Marcelo. Mas do meio pra frente, André, Martinelli, Ganso, Arias, Cano e Marquinhos. É exatamente o time de hoje. Sim. Só que com o Fernando Diniz ainda sem estar muito contestado. Então, assim, esses são os jogadores certos, fazendo a coisa certa, o que deu certo. E agora esses mesmos jogadores tendo que jogar, assim, um cavalo de pau na maneira de pensar, na maneira de jogar. E a gente vê, assim, hoje, sobretudo no primeiro tempo, o Fluminense parece um time em crise de identidade, assim. Parece um time que ainda não absorveu, não esqueceu totalmente a maneira de jogar do Diniz e não absorveu totalmente a maneira de jogar do Mano. Então, um time com os mesmos jogadores parece no meio do caminho, assim. E hoje, quando sai o gol, assim, o Fluminense não estava dando nenhum indício de que iria fazer o gol. Não estava amassando o Cuiabá, não estava... Assim, o gol sai num lance que foi meio diferente do que foi todo o jogo. O Fluminense hoje está com... Na verdade, o Fluminense está com dificuldade em todos os setores do campo. O Fluminense tem dificuldade de se defender, o Fluminense tem dificuldade em ficar com a bola, o Fluminense tem dificuldade em se colocar no campo adversário e rodar para tentar achar um espaço e criar situações de gol. Mas acho que, conhecendo o Mano, ele vai tentar arrumar atrás primeiro, né? Fazer o Fluminense parar de tomar gols em todos os jogos, para aí aos poucos, porque não adianta o Fluminense, vai ser difícil o Fluminense começar a ter uma sequência de vitórias, né? É importante dar uma estancada primeiro, uma vitória importante agora, para melhorar a atuação, para você fazer o time lá na frente conseguir ganhar mais jogos com frequência. Isso. E para isso eu acho que ele vai ter quem der a maior vitalidade possível, né? E para você, por exemplo, o Fluminense hoje tem dificuldade de pressionar na frente, muito tempo. O time começando, eventualmente, vamos imaginar 2 linhas de 4 com o Ganso e o Cano sobrando um pouco mais adiante. Não são jogadores que vão te dar essa pressão o tempo todo, é mais difícil. Curiosamente, uma das alternativas de jogo dele hoje tiveram um impacto muito negativo na forma de defender do time por 15, 16 minutos quando ele faz a mudança, né? Quando ele começa com o Ganso pelo lado direito, fazendo essa recomposição, e o Arias como um meia mais por dentro e o Marquinhos pelo lado esquerdo, o Fluminense sofria demais por ali, porque o Derek levava o Samuel Xavier para dentro, o Denilson fazia essa diagonal por ali, juntava com o Ramon e o Ganso naturalmente não vai fazer essa volta de corredor o tempo todo. Samuel Xavier estava sozinho em muitos momentos. E ficava em inferioridade. A partir da mexida, foi o suficiente para estabilizar um pouco o jogo, né? Uma dúvida que existia era, com um time que joga num estilo tão diferente do que jogava com o Diniz, em que o campo fica um pouco maior para você atacar, muitas vezes o time vai recuperar a bola lá atrás, vai ter muito terreno para recuperar, é como o Ganso ia se sair, sem ter, por vezes, tantos jogadores próximos, né? Os melhores momentos do time ainda aconteceram quando ele juntou pelos lados e conseguiu
criar uma triangulação, criar uma troca de passe mais curta. Ainda assim, ele hoje foi o melhor, foi quem mais criou jogadas no Fluminense. Não, ele foi- E o Aliás, Portaluz nessa jogou, fase melhor toda jogador de ruim, na fase toda ruim, o jogador que menos oscilou foi o Ganso, né? em termos de Hoje ele foi o melhor atuações, jogador né? do Fluminense. fez o corta-luz no gol, mas os bons momentos do Fluminense ainda são esparsos no jogo. É muita saída ainda com bola longa, a saída de jogo de trás, mesmo com um novo modelo, ainda não está tão estruturada. E é difícil também falar assim, foram 10 dias para trabalhar, mas foram 10 dias, por exemplo, o Aras chega no final. Ainda assim, eu imaginava um Fluminense um pouquinho melhor hoje, especialmente com bola. Foi importantíssimo ter ganho, mas para se assegurar de que existe um caminho pavimentado para essa recuperação tão grande, eu acho que ainda tem uma margem importante de melhora.